Olá, caros alunos. Meu nome é Marcélia Basto e eu serei a professora de vocês da disciplina de Gestão de Florestas. Bom, essa disciplina ela foi dividida em 3 unidades. A primeira unidade nós vamos tratar dos principais conceitos relacionados às florestas, conceitos ecológicos, e também vamos falar das florestas tropicais e em especial da floresta amazônica. Na unidade 2, nós vamos falar da floresta atlântica. E na unidade 3, nós vamos falar da parte de legislação referente aos recursos florestais. Bom, agora nós vamos dar início à nossa primeira aula, que é falar sobre a introdução aos ecossistemas florestais, as florestas tropicais e a floresta amazônica. Bom, alunos, nós vamos dar início à nossa primeira aula, que vai falar sobre a introdução aos ecossistemas florestais, as florestas tropicais e a floresta amazônica. Mas, para início de conversa, vamos primeiro entender o que é floresta. A floresta, ela é muito mais do que um conjunto de árvores. Ela é um conjunto de diversos elementos que compõem um ambiente, onde a parte viva chamada de meio biótico, que são os animais, as plantas, os micro-organismos e outros, eles interagem com o meio ambiente, com o meio abiótico, que é o solo, a água e o ar. E as florestas, pessoal, além de serem dominadas pelas árvores, elas possuem diferentes tamanhos e formas. Essas árvores possuem diferentes tamanhos e formas e abrigam também outras formas de vida, sejam elas outros animais ou outras plantas também, que são as plantas epífitas, que são aquelas plantas que vivem sobre outras plantas. E essas árvores, elas se espalham por uma determinada região ou área e envolvem elementos como os cursos d'água, o solo e o ar. E diante de todas essas explicações que eu falei, as árvores são consideradas um patrimônio vivo e rico em biodiversidade, de fundamental importância para o equilíbrio da natureza e a manutenção da vida na Terra. Ok, pessoal? Existem conceitos ecológicos que englobam todos esses aspectos e que discriminam as relações entre os elementos que compõem as florestas, pois para nós podermos gerir, manejar e conservar esses ambientes, nós precisamos antes conhecer as suas características e seu funcionamento. E a partir de agora, nós vamos começar a recordar alguns conceitos ecológicos, como os conceitos de indivíduo, população, comunidade, ecossistema, bioma, entre outros. O primeiro conceito que a gente vai estudar a partir de agora é o conceito de indivíduo. O que vem a ser um indivíduo? O indivíduo é qualquer coisa sobre a qual podemos atribuir propriedades, sendo considerada a unidade básica que está sujeita às influências do ambiente e cujo conjunto gera estruturas ecológicas mais complexas. E dentro da floresta, pessoal, como é que a gente pode reconhecer um indivíduo? Olha só, todos os organismos vivos que compõem a floresta, eles são considerados indivíduos. Um fungo é considerado um indivíduo, um macaco é considerado um indivíduo e uma árvore ela também é considerada um indivíduo. E um conjunto desses indivíduos, ele forma uma população. E o que é a população? Consiste em um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que ocupam um determinado local ou regiões e são capazes de se reproduzir entre si. Eu coloquei aqui um exemplo do macaco barrigudo, que é uma espécie de primata que vive na Amazônia, e eles formam uma população. Essa foto ela demonstra a população dos macacos barrigudos. E as populações, pessoal, elas também apresentam algumas propriedades. Uma das propriedades das populações é a distribuição. Muitas populações, elas apresentam uma ampla distribuição, ocorrendo em vários lugares do planeta. Porém, em algumas populações, elas sofrem influência de fronteiras geográficas, ou seja, elas existem apenas em alguns locais do nosso planeta. Outra propriedade das populações são as densidades, que é o número de indivíduos por unidade diária. Existem populações que contêm uma diversidade muito grande de indivíduos e outras populações que contêm apenas poucos indivíduos. Uma outra propriedade das populações é a variação no tamanho, que é a relação entre o ganho e a perda de espécies. As populações elas são consideradas infinitas. Por quê? Porque sempre que morre um indivíduo, outro nasce. E com isso, a gente vai fechando um ciclo e permitindo que essa população continue ao longo dos anos. Um outro conceito importante no estudo das florestas é o conceito de comunidades. As comunidades são conjuntos de populações de diferentes espécies, com certo grau de semelhança, que vivem e interagem em um determinado local, sob a influência de fatores abióticos.
Olha só, pessoal, exemplos de comunidades. Todas as espécies de aves que compõem uma floresta, elas formam uma comunidade, a comunidade das aves. Eu coloquei aqui para vocês exemplos de uma comunidade de araçaris da família Rampastide. Um outro exemplo de comunidade são as árvores que compõem a floresta também. As várias espécies diferentes de aves, árvores, elas formam a comunidade arbórea. E uma comunidade, ela é regulada pelas relações que são observadas entre essas espécies, como a dinâmica de presas-predadores, parasitas e hospedeiros, ou relações mutualísticas. Relações mutualísticas, pessoal, são aquelas relações onde ambas as espécies se beneficiam. E um exemplo dessas relações mutualísticas é as micorrizas que ocorrem nas raízes das plantas, que é a interação entre fungos e plantas. Os fungos oferecem nutrientes de nitrogênio para as plantas e as plantas oferecem proteção e alguns nutrientes para os fungos. E agora nós chegamos aqui num dos conceitos mais importantes dentro da ecologia, que é o conceito de ecossistema. O ecossistema representa o conjunto de todas as comunidades que vivem e interagem em um determinado local, sob a influência de fatores químicos e físicos. Olha só, pessoal, eu coloquei alguns exemplos aqui, como uma ave numa floresta se alimentando de um inseto. E isso faz parte do ecossistema. Essa espécie está interagindo com as demais e realizando todas as suas funções vitais. Um fragmento florestal, ele também pode ser considerado como um ecossistema, no qual as diferentes comunidades existentes na floresta, elas interagem entre si e com outros fatores do ambiente, como o solo, a água e o ar. Então, toda a excreta que é eliminada, todo o corpo que morre, todo o nutriente que entra no sistema e toda a energia que é usada, elas formam um ecossistema. E é nesse âmbito que se estudam as ciclagens de nutrientes e o fluxo de energia. O que é a ciclagem de nutrientes? É a troca de energia existente entre as plantas e o solo e entre o solo e as plantas. E aí nós temos um outro conceito também, que é o conceito de biomas, pessoal. Os biomas são um conjunto de ecossistemas com certa semelhança entre si, geralmente ocupando uma mesma região climática e com outras condições físicas semelhantes. Aqui eu coloquei o mapa com a distribuição dos biomas na região brasileira e vocês podem ver que esses biomas eles ocupam uma extensa área geográfica. E coloquei também uma tabela mostrando que no Brasil ocorrem 6 biomas: a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e os Pampas. E merece destaque aí a região amazônica, que tem mais de 356 milhões de hectares. E a região do Cerrado também, que é uma das maiores, com mais de 71 milhões de hectares. E agora, pessoal, nós vamos falar das florestas tropicais do planeta. As florestas tropicais, elas ocupam cerca de 6% da superfície terrestre, distribuídas pela África, pela Ásia, pela América Central e América do Sul. Essas florestas tropicais, elas estão distribuídas numa região chamada de zona tropical. E elas ficam localizadas entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. As florestas tropicais, elas constituem-se nos biomas mais complexos da Terra em termos de estrutura e de biodiversidade. E ocorrem em condições ótimas de crescimento, havendo abundância na precipitação e um clima quente ao longo do ano. E aqui nós temos a localização das florestas tropicais, em destaque em verde, e mostrar que essa região, que é a zona tropical, ela apresenta um índice pluviométrico anual superior a 1.800 milímetros, podendo chegar em algumas áreas até 9.000 milímetros. E as florestas tropicais úmidas, elas podem estar sujeitas a períodos de seca, porém esses períodos eles não ultrapassam os 3 meses ao ano. E quanto às temperaturas, elas variam de 18 graus Celsius nos meses mais frios a 28 graus Celsius nos meses mais quentes. Eu coloquei alguns exemplos aqui da seca que teve na região amazônica no ano de 2010, que foi uma das piores até então observadas para a região. E essas condições de clima e temperatura, elas são ideais para muitos organismos e possibilitam que as florestas tropicais úmidas abriguem um elevado número de espécies. Estima-se que cerca de 2/3 das espécies de plantas existentes no planeta estejam em florestas tropicais, e essas podem conter de 50% a 90% de todas as espécies de seres vivos do planeta. Daí vocês verem a importância da preservação dessas florestas. Porém, apesar de termos todos esses números, a biodiversidade que existe na floresta, ela ainda está subestimada. E o que vem a ser a biodiversidade, pessoal?
A biodiversidade são todos os seres vivos que existem no planeta Terra. Vamos falar um pouco agora da estratificação da floresta e da diversidade de habitat. Um dos motivos para as florestas apresentarem essa alta diversidade de fauna e de flora é devido à estratificação que ocorre na floresta. As florestas tropicais, elas apresentam diferentes camadas ou estratos, formado por árvores, arbustos e outras plantas, de diferentes formas e tamanhos, e isso tudo é chamado de estratificação vertical. Dentro da estratificação vertical, nós temos o estrato emergente, que é aquele estrato onde se localizam as árvores mais altas da floresta, que podem possuir árvores de até mais de 50 metros de altura. Logo abaixo do estrato emergente, nós temos o dossel. As árvores que compõem o dossel, elas são árvores altas, porém, são árvores mais baixas que as árvores que compõem o estrato emergente. E as árvores do dossel, elas apresentam copas entrelaçadas, formando geralmente uma cobertura única de folhas e galhos sobre a floresta. Um outro estrato, que também compõe a floresta, é o subbosque. No subbosque, as árvores são mais baixas que o dossel, e ele é composto por árvores e arbustos, que são adaptados a uma quantidade menor de luz, o que limita o crescimento de muitas dessas plantas. Apenas as plantas adaptadas a esse tipo de ambiente se desenvolvem nesse tipo de estrato. E é nesse tipo de estrato que nós encontramos as plantas epífitas, como eu falei no começo da aula, que são aquelas plantas que vivem sobre outras plantas. Exemplos de plantas epífitas, nós temos as samambaias, as bromélias. Logo abaixo do subbosque, nós temos o estrato herbáceo. O estrato herbáceo ele é formado por árvores por plantas não lenhosas, e indivíduos jovens das árvores que compõem a floresta. E logo abaixo do estrato herbáceo, nós temos a região da serrapilheira e o solo florestal. A serrapilheira, pessoal, é um amontoado de matéria orgânica depositado pelos estratos superiores sobre o solo ao longo do tempo em diferentes estágios de composição. E essa serrapilheira, ela abriga uma quantidade enorme de micro-organismos e outros animais, assim como o solo da floresta também. E cada um desses estratos forma os habitats. Os habitats, pessoal, são áreas ou locais que podem ser usados por determinadas espécies ou organismos para a sua sobrevivência ou reprodução. E agora vamos falar da importância dessas florestas para o nosso planeta, ok? A principal importância das florestas tropicais são as proteções das águas, a regulação do ciclo hidrológico, as melhorias na qualidade do ar, a regulação do clima no planeta e a manutenção da biodiversidade. Porém, elas apresentam muitas outras importâncias e eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui agora. Os recursos hídricos da Amazônia. A floresta amazônica, ela apresenta uma das maiores bacias hidrográficas do planeta, que é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. E ela fica situada em todo o território nacional e é considerada a mais extensa rede hidrográfica do globo terrestre. E ela é utilizada para a pesca, para a navegação, para o uso da água potável e produção de energia através das usinas hidrelétricas. Tem aqui uma imagem da usina hidrelétrica de Balbina, lá na Amazônia. Uma outra função importante das florestas tropicais é a biotecnologia. O uso de agentes biológicos, como organismos, células, moléculas, para a produção de bens e serviços, como alimentos transgênicos, essências, substâncias que combatem as pragas, assim como os produtos farmacológicos. Uma outra importância da floresta também é o extrativismo. A coleta de produtos naturais é uma forma sustentável de extrair produtos da floresta sem afetar o meio. Exemplos de produtos coletados pelo extrativismo são os óleos, as sementes, os frutos, os peixes. As populações indígenas e a diversidade cultural que essas populações apresentam também são importantes para a manutenção da vida na floresta amazônica. A agricultura tradicional. A floresta amazônica é uma importante área para a agricultura. E essa técnica, elas são conduzidas, de agricultura, elas são conduzidas por grupos familiares, que objetivam principalmente a subsistência, aproveitando os insumos locais e o desenvolvimento de tecnologias simples. Uma outra importância das florestas é para o ecoturismo. Através do ecoturismo, os moradores eles ganham seu sustento, eles garantem o seu sustento e mantêm as áreas naturais preservadas. A exploração madeireira também é de extrema importância para as florestas tropicais e isso já vem ocorrendo há muitos e muitos anos.
A madeira é um bem fundamental para a nossa sobrevivência, porque é com ela que nós construímos as nossas residências. A lenha também é de extrema importância. Então, uma grande parte da madeira utilizada atualmente pela população ainda vem das florestas tropicais. E a pecuária, pessoal, que ela fortalece o desenvolvimento econômico da região, porém ela pode trazer sérios danos ambientais. E é justamente a pecuária que é responsável por 80% do desmatamento das florestas tropicais. E apesar da sua grande importância para o equilíbrio da vida no planeta, atualmente esses ecossistemas eles encontram-se muito ameaçados. E alguns dos fatores principais que são importantes, que eu falei anteriormente para vocês, são infelizmente os que mais contribuem para a degradação das florestas tropicais. As altas taxas de desmatamento e degradação ambiental, a introdução de espécies invasoras e as mudanças climáticas, eles causam a extinção de espécies que ocorrem nas regiões de floresta tropical. E no Brasil, na América do Sul, estão as maiores áreas com esse tipo de floresta. Sendo que no Brasil, temos a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica como biomas principais. E são esses biomas que serão discutidos na próxima aula.